Boa tarde, pessoal. Vídeo aula 3, RH e DP. Vamos falar sobre CLT, admissão, contrato de trabalho, salário, horas extras, férias e 13º salário. Quando nós falamos em RH e DP, falamos na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que rege os direitos e deveres do trabalhador brasileiro. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é uma lei do Brasil referente ao direito do trabalhador e aos deveres do trabalhador, tá? Então, todo trabalhador tem direitos e deveres, tá? E também cabe a questão processual, você pode processar. Ela foi criada através do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionado pelo então presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo, entre 1937 e 1945, unificando toda a legislação trabalhista existente no Brasil. Isso quer dizer que naquela época não tinha salário mínimo correto, não tinha salário exato, tudo era combinado com o patrão, então não tinha nada em lei. A CLT é composta por 8 capítulos que abrangem e especificam direitos de grande parte dos grupos trabalhistas brasileiros. Nos seus 922 artigos são encontradas informações como identificação profissional, duração da jornada do trabalho, salário mínimo, férias anuais, segurança e medicina do trabalho, proteção do trabalho à mulher, proteção do trabalho ao menor, previdência social, regulamentações de sindicatos de classe. Em novembro, regulamentações de sindicatos de classes trabalhistas passaram a ter força, em 1943. Foi apresentado o anteprojeto da CLT, publicado posteriormente no Diário Oficial para receber sugestões. Por quê? Aquela era uma época onde as coisas eram publicadas e demoravam para chegar em Diário Oficial. Após estudar o projeto, Getúlio Vargas nomeou os coautores para examinar as sugestões e redigir o projeto final, finalmente assinado em 1º de maio de 1943, mas que não substituiu o publicado no Diário Oficial, de 9 de agosto do ano seguinte. Bom, já que nós falamos em CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, vamos falar sobre contrato de trabalho. O contrato de trabalho é um documento, ou seja, é a base jurídica entre empregado e empregador, meio de regulamentar questões individuais e instrumento de prevenção da ordem social e integração da ordem jurídica. Isso quer dizer que fica registrado no contrato de trabalho todas as informações as mais completas possíveis: cargo, salário, horário de trabalho, atividades, registros documentais e etc. É um acordo entre empregado e empregador que firmam por escrito para resguardar salário, horário, atividades e outros. Ressalta-se que o instrumento negocial em estudo pode se consubstanciar por meio de duas modalidades voláteis: a expressa, quanto à parte que delimitam a prévia, ou seja, os direitos e obrigações decorrentes das relações empregatícias, e a tácita, quando não há acordo prévio entre as partes, mas que, pelo conjunto de atos e omissões, percebe-se a existência da relação emprego, princípio da primazia da realidade sobre a forma. Um exemplo disso: quando você trabalha
8 horas, você tem direito a 1 hora de almoço. Quando você trabalha 6 horas, você tem direito a 30 minutos de almoço. Quando você trabalha 4 horas, você tem direito a 15 minutos de lanche. Contrato de trabalho pode ser, primeiro, contrato por tempo indeterminado. Você é contratado pela empresa e fica pelo período de experiência. Um período de experiência, ele tem 90 dias, que pode ser dividido em 30, 30, 30, 60, 30, 30, 60, 45, 45. Não importa, um contrato de experiência tem que durar 90 dias. Você tem um contrato por tempo determinado, que a empresa te contrata por 1 ano, por 6 meses, são contratos válidos. Você hoje tem contratos, por exemplo, contrato temporário baseado na Lei 6.019, que rege a mão de obra temporária, ou seja, você só pode trabalhar 3 meses numa empresa, renovando por mais 3 meses. Ah, é válido para efeito de aposentadoria? Sim, porque nesses 3 meses que você trabalha, a empresa ou agência de emprego, ela é obrigada a recolher a previdência de quem trabalha como temporário. Admissão e salário. Admissão é o ato de entregar os documentos e registrar o profissional na empresa, efetuar seu registro trabalhista, bem como informar seus direitos e deveres. Então, no ato da contratação, você vai assinar uma série de documentos. Leia esses documentos, tá? Eu sei que é um pouco difícil, que é muita coisa, mas você tem confirmação de salário, você tem horário, você tem questão de benefícios, tá? Você tem uma série de fatores que você precisa estar informado. Salário. O que é um salário? Salário é o valor pago por esforço físico ou mental. Então, trabalho é o esforço físico ou mental. Mas por que isso, professor? Não entendi. Vamos lá. Eu vou trabalhar, então eu vou exercer um esforço físico ou mental. Ok. E vou receber um valor. Que valor é esse? É o meu salário. Ah, é o valor do trabalho físico ou mental que eu realizei, correto? Exatamente. Os salários podem ser salário por dia, por 1 dia de trabalho, salário por hora, salário por 1 hora de trabalho ou fração da hora, salário por mês, salário por 30 dias trabalhado. Lembrando que, para efeito empresarial, o mês tem 30 dias. Ah, mas tem mês que tem 28 dias, tem mês que tem 31. Sim, mas é contado de forma trabalhista 30 dias, ok? Agora, para os alunos e profissionais, um alerta. Nós não trabalhamos 30 dias, nós trabalhamos os dias normais. Exemplo, um profissional trabalha de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado e domingo ele recebe para ficar em casa. Isso chama-se repouso remunerado. Então a empresa está te pagando para você ficar em casa, ok? Então cuidado com isso, certo? Então quer dizer que exatamente, se você trabalha 5 dias, 5 vezes 4, 20 dias, tá? E você ainda tem o repouso remunerado que a empresa te dá, ok? Para você descansar, sábados e domingos. Calculando o salário. Você está vendo aí uma tabela e nós vamos fazer uns cálculos de salário simples. Exemplo, nós temos números de 1 a 5. Nome: Ana, Sérgio, Pedro, Mauro e Dimitri. Aí tem número de horas por dia. A Ana trabalha 6 horas, o Sérgio trabalha 8 horas, o Pedro trabalha 6 horas, o Mauro trabalha 4 horas e o Dimitri trabalha 8 horas. No contrato de trabalho, a Ana assinou um contrato de trabalho para trabalhar 6 horas para ganhar R$10 por hora. O Sérgio vai trabalhar 8 horas e o salário hora dele é 9 horas.
O Pedro vai trabalhar 6 horas e o salário hora dele é R$8. O Mauro vai trabalhar 4 horas, mas o salário hora dele é R$12. O Dimitri vai trabalhar 8 horas e o salário hora dele é R$8. Então você me pergunta, como calcular o salário por dia? Quanto eu ganho por dia? É fácil. Se eu trabalho 6 horas e ganho R$10, 6 vezes 10 dá 60. Então, um dia meu de trabalho é R$60. Beleza. E quanto eu ganho por mês? Um mês tem quantos dias? 30. Então, R$60 vezes 30 dias, o meu salário vai ser R$1.800 por mês. Ficou entendido? Vamos pensar, por exemplo, no Sérgio. O Sérgio trabalha 8 horas, ganha R$9 por hora. Então, 9 vezes 8, 72. Então, um dia é R$72. Se eu pegar 72 e multiplicar por 30 dias, eu vou ter 2.160. Então, eu sei o salário do Sérgio. O Pedro trabalha 6 horas, ganha R$8 por hora. 8 vezes 6, R$48 por dia. Vezes 30 dias, 1.440. O Mauro trabalha 4 horas, ganha R$12 por hora. Então, 12 vezes 4 dá 48. Então, ele ganha R$1.440 por mês. O Dimitri trabalha 8 horas. Salário hora dele, R$8. Quanto ele ganha por dia? 8 vezes 8, 64. Ele ganha R$64 por dia. Quanto ele ganha por mês? Pega 64 e multiplica por 30 dias. 64 vezes 30 dá 1.920. Então, isso é uma tabela para calcular salário por dia, salário por hora, salário por mês. Ah, mas e se eu quiser saber a quinzena? Ué, multiplica o salário do dia dele por 15 dias. Ou pega o salário dele de 30 dias e divide por 2. Beleza? Horas extras. O resultado é o salário hora. Todo empregado que trabalha em jornada ampliada tem direito a perceber um adicional. Ou seja, um exemplo. Quem trabalha tem um expediente de 8, um exemplo, de 8 às 18 horas. Esse é teu expediente, ok? Então você trabalha de segunda a sexta-feira até às 18 horas. Só que o patrão pede para você fazer hora extra. Então, se você faz hora extra, de segunda a sexta-feira, você tem direito a 50% sobre o valor da hora normal que você trabalha. Espera aí. Vamos calcular. Eu ganho R$10 por hora. Então, se eu fizer hora extra de segunda a sexta-feira, 10. 50% de 10 é 5. Então, 10 mais 5, 15. Então, cada hora extra que eu fizer, eu vou ganhar R$15. Então, se eu fizer uma hora extra, R$15. 2 horas extras, R$30. E assim sucessivamente. Aí tem um exemplo. Pedro tem um salário de R$10 por hora. Fez 20 horas extras. Ele vai receber R$10, que é o salário dele, mais 50%. Então, ele vai ganhar 10 mais 50%, ele vai ganhar R$15 por cada hora extra. 15 vezes 20 horas extras que ele fez no mês, então ele vai ganhar R$300. Sábados, domingos e feriados, se você fizer hora extra, você ganha 100% sobre o valor normal da sua hora. Exemplo, Pedro tem um salário de R$10 por hora. Fez 20 horas extras. Ele vai receber R$10. 100% de hora extra é 10 vezes 10. 10 vezes 10, 20. Então ele vai ganhar R$20 por cada hora extra que ele fez. Então 20 vezes 20 é igual a 400. Então toda hora extra que ele fizer, sábados, domingos e feriados, ele vai ganhar, nesse caso aqui, 100%. Nesse caso, Pedro vai ganhar R$400. Pode acontecer de, durante o mês, o trabalhador fazer horas extras, dias normais,
sábados e domingos e feriados. Então, primeiro você calcula toda a hora extra de segunda a sexta, dias normais, a 50%. Depois você calcula toda a hora extra a 100% e depois soma, ok? Aí você tem o total das horas extras. 13º salário. O que é um 13º salário? Consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano. De cada ano é o seguinte: você trabalhou um ano numa empresa certinho, então a empresa vai te premiar com férias. Então férias é um prêmio. Então, primeiro, a empresa vai ver qual a melhor época para você entrar de férias, ou você negocia com a empresa. Empresas organizadas se programam. Então, quando você for entrar de férias, você vai receber o seu salário acrescido de mais um terço. Então, se o seu salário é 1.000, então R$1.000, um terço de 1.000 é pegar 1.000 e dividir por 3, vai dar 333,33. Então, quando você entrar de férias, você vai receber R$1.000 mais o terço, que é 333,33, ok? Lembrando que, cuidado quando você entra de férias, porque você entra de férias no início do mês. Você vai tirar 30 dias de férias, você tirou 30 dias de férias, um mês em casa, e você já recebeu as férias. Quando você voltar a trabalhar, você vai ter que trabalhar um mês inteiro para no final daquele mês, no início ou no final daquele mês você receber salário. De novo, entrei de férias em abril, no dia 1º de abril eu recebi o valor das férias. Fiquei 30 dias. Voltei no dia 1º de maio. Aí eu vou trabalhar maio, do dia 1 ao dia 30, para poder receber o salário, ok? Que fique claro essa orientação. Quem tem direito? Todo trabalhador com carteira assinada, bem como aposentados, pensionistas e trabalhadores avulsos. A partir de 15 dias de serviço, o trabalhador já passa a ter direito a receber o 13º salário. E desculpa, gente, eu fiz uma confusão entre férias e 13º. Toda essa orientação que eu dei foi de férias, salário mais um terço, ok? Agora eu vou entrar em 13º salário, desculpa. 13º salário é o prêmio por um ano de trabalho. Então você vai pegar o seu seu salário, vai dividir por 12 para saber o valor de um mês e multiplicar pela quantidade de meses que você está trabalhando. Então, diferente das férias, o 13º você pega seu salário. Há quanto tempo você está na empresa? 6 meses. Então pega seu salário, divide por 12 para saber a proporção de um mês e multiplica pela quantidade de meses que você está na empresa. 6 meses. Então essa é a proporção de 13º. Não, eu estou há um ano trabalhando na empresa. Não, então se é um ano que você está na empresa, você vai receber um salário integral. Então, repetindo, férias é um salário extra que você recebe depois de um ano de trabalho, você fica descansando e recebe salário mais um terço. E 13º é um prêmio no final do ano, seguindo as regras da CLT. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, dois probleminhas que eu botei sobre 13º salário. Pedro tem um ano de empresa, então ele tem direito a 12 dozeavos, ou seja, pega o salário dele, divide por 12 e multiplica por 12. Então, se ele está na empresa há um ano, então ele vai receber o salário dele, como 13º salário, o salário mais 1.200. Pedro tem 5 meses na empresa, problema B, então é 5 dozeavos, pega o salário, divide por 12 e multiplica por 5. Então, o valor que der... pegou o salário dele é 1.200. Dividiu 1.200 por 12, deu R$100. Vezes 5, 500. Então o 13º dele vai ser R$500. Aí eu botei problema de férias também, tá? Como é que tá o problema de férias? Tá assim, Pedro com um salário de R$1.200, ele vai entrar de férias, né? No dia 1º de abril. Aí você pega o salário do Pedro, 1.200, divide por 3, que dá R$400. Então, 1.200 mais R$400, 1.200 é o salário e 400 é o terço que ele tem direito. Então, nas férias, você vai pegar 1.200 mais 400, então o valor das férias vai ser R$1.600.
Lembrando que essas duas premiações são por desempenho, tá? Então, lembrando que são direitos? Sim, mas você tem que ter tempo de empresa para poder receber esses direitos, ok? Beleza, então, repetindo, férias. Férias é o período de descanso remunerado que todo trabalhador tem direito por um ano de trabalho, integral ou proporcional, se ele sair da empresa. E 13º é um prêmio que ele recebe em todo final de um ano, ok? Exercícios. Agora aí eu passei uma bateria pequena de cálculos de salário. O primeiro, eu tenho 4 exercícios para vocês calcularem salário por dia. Depois vocês têm mais 4 exercícios para calcular salário por mês. Salário por dia é o salário hora dele vezes a quantidade de horas. Então você encontra um dia. Salário por mês é pegar quanto ele ganha em um dia e multiplica por 30 dias, ok? Salário hora, hora extra. Hora extra é você pegar o salário do trabalhador, tá? Você já sabe o salário hora dele. E você vai multiplicar. É 50%, é dias normais? Então 15 mais 50%, você vai encontrar um valor. Esse valor vezes a quantidade de horas dá o valor das horas extras, que será somado ao salário. E assim vai a 50% e a 100%. Eu tenho um problema aí, cálculos de férias. Vocês vão calcular férias. Como é que calcula férias? Pega o salário, 1.300, divide por 3, vai encontrar um valor. Aí soma o salário mais esse valor dividido por 3, que é o terço. Então você tem o valor das férias. Calculando o 13º. Por exemplo, se ele ganha 1.300, pega 1.300, divide por 12 e multiplica pela quantidade de meses que você está na empresa, ok? Então, gente, essa é a primeira parte, né, da nossa videoaula 3, que fala de RH e DP, ok? Depois nós vamos falar de descontos, vamos calcular uma folha de pagamentozinho e etc, beleza? Então, vamos respeitar esse momento de ficar em casa, vamos aproveitar para poder estudar um pouquinho mais com essas videoaulas e a gente se vê assim que tudo passar, tá bom? Grande abraço a todos.